Nesse vídeo eu vou conversar com Hermes Nunes, que é CEO da Eco7 Brasil. Então, aqui, Hermes, seguindo aqui para a nossa próxima pergunta, cara, você foi lá para a China, fez a pesquisa em várias empresas, você entendeu que tem uma dificuldade no mercado em termos de transportes, focado bem em consumo de combustível. Então, explica aí melhor como é que é essa solução que você conseguiu enxergar lá e está trazendo para cá. Anderson e a todos, nós ficamos assim muito entusiasmados com o que nós vimos lá real, né? Um produto que é um microcomputador, né? Ele é do tamanho de um smartphone, e esse produto, qual é a funcionalidade dele na questão da economia, né? Que não é o nosso fator primordial, tá? Eu vou te ser bem claro, a nossa empresa, a Eco7 Brasil, ela é uma empresa que está focada em tecnologias sustentáveis. Então, o primeiro modelo de negócio é que nós tenhamos produtos ligados à tecnologia, mas também que sejam sustentáveis, porque a gente sabe que isso também se enquadra com um novo mundo que vem por aí. O Brasil participa desse mundo. Certo. Esse aparelho, ele é uma caixa, né? Ele é um módulo que nós chamamos de módulo ecológico. A função dele dentro do veículo, de um motor, o que ele faz? Qual é o grande segredo deste aparelho? Esse aparelho, a tecnologia foi desenvolvida em cima dos sensores de um motor, né? Tanto movido a gasolina, né, quanto movido a diesel. Hermes, álcool funciona? Em alguns casos sim, outros não. Né? Então até porque isso ainda está sendo estudado, porque na China não se tem a disposição do etanol, lá existe o etanol, mas à base de milho, só que não é como no Brasil, com uma classificação de 100% etanol, ou você ter 30% na gasolina, que é 28% aliás, né? que de fato acontece. Então hoje o nosso produto ele funciona para esses dois combustíveis. E o que ele faz? Né? Esses sensores, vou te dar um exemplo de um caminhão. Um caminhão, ele tem lá o motor, que é um puta de um motor, né? Então, assim, a função dele, a robustez, ele pode ser um motor, saiu da concessionária hoje, Anderson, saiu agora da concessionária de qualquer uma delas. Esse motor, ele já tem uma prévia de consumo, porque é um sistema eletrônico, né? Ele entra no sistema eletrônico. E o que foi observado pelo desenvolvedor, né, na China da patente? Os sensores que mandam informação para o módulo, que é o cérebro do motor, né? O módulo, o que ele faz? Ele é o patrão do negócio. Então, porém, como se diz na velha guarda, o patrão ele precisa de informação para ele atuar. Ele não pode chegar Sem informação não é gestão. Não tem gestão. Então, ele para safo, de uma forma bem interativa, o módulo, né, que é o cérebro, né, do motor, ele precisa da informação dos sensores. O que foi observado é que esses sensores, conforme a dinâmica do dia a dia, isso em milissegundos, né, acontece essa transição, ele manda esses sensores como sensor de pressão, de massa de ar, sensor de temperatura da massa de ar, sensor como array, que fica na tubagem, que também já é um sensor que, quando ele existe, ele já tende a ser um processo econômico melhor do que os demais caminhões, um exemplo de caminhão. Então esses sensores, eles atuam justamente para quê? Para mandar informação para o módulo. Quando eles mandam essa informação, o módulo percebe isso e entende o que ele tem que fazer. Eu vou dosar mais ou eu vou tirar a combustível, eu vou mudar a forma de colocar isso dentro da câmara. E fazer a leitura que o sensor está enviando para ele. Justamente. Então isso acontece normalmente, isso é o processo normal. Só que o grande detalhe é que, indiferente do caminhão, se ele é um caminhão eletrônico de alguns anos para trás ou até atualmente saindo hoje de uma montadora, esses sensores eles têm os pulsos não são um pulso constante. Eles têm alguns desvios. Esses desvios que nós entendemos como uma oportunidade de melhoria. Por que oportunidade de melhoria? Porque nós pegamos esses pulsos, nosso aparelho atua justamente aí, nesse sinal. Esse fio, antes dele ir para o módulo, o nosso aparelho passa pelo nosso aparelho,
que é um microcomputador, né? Lá ele faz um estudo de causa do que acontece em milissegundos e do que vem acontecendo ao longo de 1 hora, 2 horas, alguns dias. Ele vai armazenando essa informação e ele entende o que existe de picos, vamos dizer assim, nesse sensor, né, que acontecem. Ele não deixa com que isso vá para a informação para o módulo. Então ele trata a informação do sensor. Justamente. O combustível não passa por dentro do aparelho. Não, de forma alguma. Só trata as informações e deixa ela mais constante, mais regular. Justamente. A gente é muito complexo a gente falar assim, olha, mas um caminhão 2020 saindo agora, eles têm esse problema que muita gente pode entender como problema. De fato, não é um problema, né? O que a patente ela existe, o que a gente coloca no mercado é que, de fato, esses sensores eles são muito sensíveis, né? Então, qualquer oscilação em aceleração, em modelo de giribilidade, em estradas, qualquer coisa que não seja constante, vamos dizer assim, ele tem esse pequeno, não é um delay, né? Porque isso não é a questão de tempo, mas ele dá essa oscilada. E isso é normal, isso acontece normalmente. Inclusive, para quem conhece de gestão de frotas, sabe o quanto é difícil lidar com caminhões que não têm uma manutenção preventiva muito bem feita, porque isso é o segredo de uma gestão de frotas muito bem feita, porque se você tem isso sob controles, e aí a prática logística entra como um mosaico de negócio importante, porque consegue dar visibilidade aonde as empresas estão perdendo os seus esforços e as energias onde estão sendo desperdiçadas, e quando o gestor ele consegue enxergar isso, e tem isso, fica mais fácil. Então, assim, a manutenção preventiva ela é muito importante. E o nosso aparelho hoje, né, graças a um bom trabalho, nós não fazemos propaganda, vocês nunca vão ver a Eco7 Brasil falando no outdoor, Eco7 Brasil, né, eu agradeço demais a oportunidade de tê-lo com a gente aqui para falar um pouco do nosso produto, porque o nosso modelo de negócio está ensaiado. Inicialmente, nós não temos interesse em vendê-lo para os nossos clientes. Isso é uma questão de padronização do modelo de negócio. O que nós precisamos hoje é que os gestores de frotas que entendem de tecnologia, né? Há 10 anos atrás ninguém imaginava ter um smartphone que se fizesse tudo que se faz hoje, né? Então, dê a oportunidade de conhecer algo que realmente encontre como tecnologia, né? Uma das coisas que a gente vem falando aqui, discutindo, e a gente não falou nada em porcentagem, né? Porque deve estar todo mundo curioso. Fala, será que eles vão deixar para o final? Mas assim, na verdade, eu ainda estou um pouco curioso ainda, mas ele vai lá, pega os dados do sensor, estabiliza ele. Isso, de uma forma aqui, padronização, isso. E aí a tendência é diminuir o consumo, mas ele perde de alguma forma a potência do motor? Não, de forma alguma. Veja bem, o nosso aparelho, quando ele é acoplado a um motor, indiferente da modalidade, o que é sugerido para o nosso cliente? Nós temos clientes que têm ainda caminhões e ônibus dentro de garantias. Olha, leve-se o seu veículo para a sua concessionária que você tem um contrato de garantia. Por quê? Quando chegar lá, o que vai acontecer? Vai ser feito o processo normal da manutenção preventiva, troca e substituição de filtros de óleo, troca de óleos e troca de componentes que podem estar desgastados. E uma das coisas que se faz é se passar um aparelho, né, da própria concessionária, da própria bandeira de fabricação, onde enxerga se há alguma anomalia dentro dos módulos, porque um veículo hoje tem mais de 16 módulos, ele tem módulo para porta, módulo para ar-condicionado exclusivo, não é um cara só pensante, são vários caras pensantes, eles ficam interligados. Então, quando se tem o nosso aparelho, né, você pode se passar isso em qualquer equipamento, e você não consegue enxergar o nosso aparelho. O que significa isso? Isso é um primeiro ponto importante. Quando você não enxerga algo dentro da área mecânica, você está dizendo o seguinte, olha, se eu não estou enxergando ele aqui, eu estou acelerando, estou confrontando o motor, significa que ele não é uma anomalia. Então não faz mal, né? Se você não se enquadra ali como um erro, como uma informação errônea... Não existe não conformidade. Não existe não conformidade. E aí entra no detalhe da especificação. Em nenhum momento o EcoBox, que é o nosso aparelho, ele sai da especificação permitida pelo fabricante, né? Eu vou te dar um exemplo de algo que eu sei que funciona, né? Mas existe algumas restrições do mercado
que é o remap do módulo de um caminhão. Por exemplo, existem empresas especializadas em remap. Você tira seu cérebro e você coloca ali uma nova receita de informação. Aquilo, de fato, você está tirando a originalidade do equipamento, né? Então você está mudando os parâmetros, que são as especificações. No nosso caso, o nosso aparelho continua se trabalhando dentro da especificação. E é o mesmo aparelho para qualquer tipo de veículo? Na realidade, existe uma diferença de software, né, com relação a equipamentos que são movidos a gasolina e movidos ao diesel. Inclusive, a precificação de comercialização é diferenciada em função disso, porque a tecnologia ela é um pouco diferente. Agora, em si, o aparelho, ele tem 400 eu falo que nunca vi 430 gramas fazer um efeito tão positivo no bolso, né, de quem utiliza. E a gente, de fato, entende o aparelho como essencial, porque o potencial que ele gera para o cliente, e quando se fala assim, perder força, né, não se perde força justamente por isso, porque você está ali na especificação. Se eu saísse ali da especificação de trabalho, aí sim, aí eu poderia sim, porque aí o sistema entende como uma anomalia. Então, isso não acontecendo, o nosso aparelho, de fato, ele não gera esse mecanismo. O que pode acontecer, e já aconteceu, é importante frisar, Anderson, é que alguns motoristas, quando eles pegam um veículo que está instalado com o nosso aparelho, ele já é o motorista daquele veículo, ele tem uma percepção de que ganhou um pouco mais de força. Numa subida, ele não tem que abaixar uma marcha, por exemplo, ele não tem que reduzir o veículo, ele começa a ter essa percepção que o veículo está mais forte. Por que isso acontece? Lembre-se que se você tem ali um desvio que a gente entende que é uma oportunidade de melhoria, quando você deixa de ter isso, o seu sistema de injeção ele fica na excelência. E o que significa isso? A dosagem é de uma forma correta. Então você tem ali os pistões trabalhando mais leve. Então esse sentimento, né, que você não tem nada que não vai ser queimado, que vai ser expulso para o meio ambiente, de fato é o que o motorista sente. Agora, uma coisa importante, tudo isso a gente está falando de economia, mas ninguém está mensurando o mais importante, que é o CO2. Nós estamos deixando de colocar CO2 para dentro da nossa atmosfera. E, de fato, hoje você vê aí a Inglaterra dizendo, olha, até 2030, 2040, se eu não me engano, não se tem mais carros aqui permitidos à base de combustões que realmente reflitam com CO2. Porque a gente viu lá, a Antártida agora chegou a 20 e poucos graus, se eu não me engano. Então, assim, uma coisa absurda que não acontecia há 10 anos atrás, né? Então, a gente está junto nesse projeto justamente por quanto ele é importante, não só para o nosso cliente financeiramente, mas também com relação ao meio ambiente. Esse, de fato, é o Você diz assim, você deu a explicação mais técnica de funcionamento, se afeta ou não a originalidade do veículo, mas quando você fala de economia, isso chega... Você tem noção de valores que seja percentual ou financeiro? A gente tem, porque assim, tem algumas variações dependendo da finalidade do aparelho, do equipamento que a gente vai montar. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos um cliente aqui em Goiânia que se chama Hiper Moreira, um puta de um parceiro, porque abraçou isso quando logo que nós trouxemos isso, e depois que nós já tínhamos passado por todo um processo de validações interna para ver se de fato funcionava. E quando a gente montou nos caminhões de delivery do Hiper Moreira, nós tivemos alguns caminhões com uma percepção, e aí não sou eu que estou dizendo, é o meu cliente que está falando isso, porque ele tem essa análise concreta, entre alguns caminhões que existe um ComArray entre 22% a 26% de economia num caminhão. Então imagine 22% a 26%. Isso em alguns cenários de modelos diferentes e fazendo a mesma coisa. E você tem outros modelos de caminhões de outras marcas que se dá entre 14% a 16%. Então assim, se o consumo mensal de um veículo está em R$10 mil, está entre 1.400 a... Ou a economia, o que ele deixaria de gastar. Caramba, é muito dinheiro. E assim, pensando nesse mosaico, né, o nosso produto, então nós classificamos o seguinte: para diesel, a empresa EcoSet Brasil garante para qualquer cliente 10% de economia utilizando o nosso produto. Esse é o mínimo. Esse é o mínimo esperado por nós.
salvaguardo planos de negócio como nós temos em Rondônia, um projeto muito grande, com uma empresa que se chama Grupo Rovema. Ela é uma empresa que gera energia, né, através de geradores, em função da posição geográfica e tudo, tem que se gerar energia através dos geradores. E lá nós temos como objetivo somente 3% de economia, né? A gente sabe que o potencial é de se dar muito mais do que isso, mas a obrigatoriedade nossa lá é 3% de economia, porque isso já impacta muito o financeiro dessa empresa. Então hoje, e detalhe, tratores, a área agrícola, e já é uma outra pegada. Lá nós temos não só a área agrícola, como a área de pavimentação, né? Nós temos parceiros em Catalão, de algumas empresas asfálticas, que nós tivemos para carregadeiras que deixou de consumir. Isso é fato, tá, pessoal? 410 litros de diesel por dia, trabalhando na sua excelência e falando no número global, né, e reduzindo-se para 230 litros. Chegou a mais de 40%, com mais de 40%. Então isso aconteceu? Sim, né, mas como a gente sempre trabalhamos com o que é o prisma, olha, nós entregamos 10%, até porque a nossa mensuração de preço é em cima de 10%. Né? Tudo que acontece além disso é positivo para o nosso cliente, é o que nós queremos. O nosso negócio ele vai se disseminar, Anderson, através de grandes empresas, como hoje nós temos aí algumas que estão validando o nosso produto para entrar justamente com esse intuito, economia e redução do